um privilégio para nós estarmos juntos novamente aqui nessa transmissão. Seja bem-vindo à Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Nós estamos reunidos aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor. Junte-se a nós nesse momento de exposição da palavra e também de gratidão ao Senhor, momento de louvor. Vamos nos unir, junto aí a sua família, na sua casa, e vamos louvar ao Senhor. Eu quero começar a nossa reunião aqui lendo um texto bíblico que está em Salmos 107, ok? Então, se você tem aí a sua Bíblia, por favor, abra no Salmo 107 e vamos ler junto essa passagem. O texto diz assim, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. O último verso que nós vamos ler aqui, então, 9, diz assim, Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. O meu convite para você agora, nesse momento, é que a gente abra o nosso coração e louve ao Senhor. Eu sei que os tempos são difíceis, os tempos são sombrios, mas as Escrituras e a palavra diz que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Vamos crer nisso, vamos estar apegados a essa palavra. Eu gostaria de orar com você e logo em seguida a gente vai louvar ao Senhor com as canções. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as coisas, Senhor, do momento difícil, apesar, Senhor, das circunstâncias, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança está firmada num Deus que nós sabemos, confiamos e temos a certeza de que é bom. Ó Deus, obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque apesar de não merecermos, Deus, a Tua graça está sobre nós e a Tua misericórdia, as Tuas boas mãos estão estendidas sobre o Teu povo, Senhor. Obrigado porque Tu não perdeste o controle das coisas, desse mundo. Obrigado porque, Senhor, todas as coisas estão sob o Teu doce e gracioso governo. Ó Deus, que o nosso coração se fortaleça nessa verdade, na verdade de que Tu és bom. Ó Deus, nós abrimos agora os nossos lábios, levantaremos as nossas vozes para cantar e bendizer o Teu nome. Ó Deus, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus, recebe esse momento de louvor para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, é assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor
manhã. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, Senhor. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Senhor, Senhor, Tu és o mesmo pra sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, 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 Tu és o mesmo a sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. A terra passará, teu amor não mudará, pois tua graça é pedra angular. Morto levanta,
luz sempre brilhará, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti em amor, cantamos Deus, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações, Senhor, adoram a ti, tua esperança, o órfão achou um lar, o perdido encontra o seu lugar em ti. Levantas o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti em amor, cantamos Deus, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações, Senhor, adora a ti, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações, Senhor, adora a ti, adora a ti, Jesus, adora a ti, adora a ti. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações adoram a ti, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações, Senhor, adora a ti.
Glória a Deus por esse tempo de louvor, nós estamos de volta e nós estamos na série de Juízes, né? Temos estudado o livro de Juízes desde o início de fevereiro e estamos caminhando nessa série, estudando os capítulos do livro de Juízes e essa história fantástica. E o tema dessa série é o único herói, né? O que nós já vimos até aqui? O que nós já vimos até aqui é que o povo de Deus, né, Israel, está vivendo na terra que Deus prometeu a eles. Israel está vivendo na terra prometida, né? O povo está vivendo ali, mas junto com pessoas que adoram a outros deuses. Israel, a gente viu ao longo dos capítulos anteriores, que obedece parcialmente a Deus e não expulsa todos os povos que serviam a outros deuses. Então o povo de Israel convive com outros povos que adoram a deuses pagãos, a deuses falsos, né? Então Israel, a gente não confiou completamente no Senhor, obedece ao Senhor parcialmente, né? E por isso, por não ter obedecido ao Senhor, por não ter obedecido de todo o coração ao Senhor, de forma íntegra, o povo então passa a conviver e aderir a essa cultura de adoração a outros deuses. E a gente vê que o povo, então, passa a rejeitar a Deus, a virar as costas para Deus, caminhar de acordo com os seus próprios caminhos, com o seu próprio pensamento, e então passa a servir a outros deuses. Olha que interessante isso, um povo que saiu do Egito, né, caminhou no deserto durante décadas, e agora chega na terra que Deus prometeu, não cumpre o que Deus pede e passa a caminhar com outros povos e então passa a adorar, a servir a outros deuses que não o Senhor, né? O fato é que esses mesmos povos que trazem outros deuses, né, que servem a outros deuses, esses mesmos deuses que o povo de Israel passa a servir, esse mesmo povo pagão passa a oprimir o povo de Israel ali na terra prometida, né? E a gente tem visto esse ciclo. Bem, essa opressão começa, né, em alguns momentos o povo de Israel fica sem ter o que comer, passa fome. Em outros momentos eles são oprimidos, sujeitos a serviços forçados. Enfim, nesse momento então o povo clama ao Senhor, se volta para o Senhor e clama por um resgatador, por um libertador. Aí Deus levanta um juiz, um homem, que vai então resgatar o povo e o libertar daquela opressão ali, né? Bem, e o que isso é o que nós vimos até hoje, né? Esse ciclo o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor e na sequência, então, todas essas coisas acontecem. O que a gente vai ver aqui hoje, no capítulo 11 de Juízes, não é muito diferente disso, né? No capítulo 10, dos versos 6 a 18, a gente vê o início dessa história, desse capítulo 11, dizendo assim, no capítulo 10, verso 6, diz assim, olha, e o povo novamente rejeitou ao Senhor. O povo rejeita o Senhor, vira as costas para o Senhor novamente. E não só vira as costas para o Senhor, mas o virar as costas para Deus, nesse contexto aqui, significa adorar a outros ídolos. Eles passam a adorar ali Baalins, Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, enfim, eles se curvam diante desses deuses. Como consequência, então, os inimigos, né, passam a oprimir, como resultado, consequência do seu pecado, né, os inimigos passam a oprimir o povo de Israel, que nesse momento, aqui nesse contexto, são os filhos de Amon. E aí, bem, novamente, é o ciclo que a gente tem visto, né, tem estudado aqui. Novamente, o povo clama a Deus para que Deus o liberte. E o interessante aqui é que ainda nesse capítulo 10, no final do capítulo 10, Deus responde da seguinte maneira, olha, eu já ajudei vocês tantas vezes, eu já livrei vocês muitas outras vezes. E o que aconteceu é que vocês voltaram a servir a esses outros deuses. Bem, já que vocês voltaram a servir esses outros deuses, então que vocês agora peçam a esses deuses pagãos, se eles são verdadeiros, se eles têm de fato poder para
se vocês de fato estão adorando eles, talvez eles tenham poder para livrá-los dessa opressão. E aí o povo então, até o verso, pede perdão, mas até o verso 16, o povo pede perdão a Deus, mas continua mantendo os ídolos no meio deles. Então eles se apresentam a Deus, clamam ao Senhor, pedem perdão, dizem que pecaram, mas o fato é que continuam mantendo os ídolos ali no meio deles. Esse é um tipo de arrependimento, entre aspas, que na realidade não é um arrependimento completo, né? Esse é um pedido de desespero por uma ajuda, por estar vivendo aquela consequência. Então é uma maneira de querer se livrar das consequências e não de se voltar propriamente para Deus com o coração genuinamente arrependido. Isso é o que a gente chama, e tem falado, é o remorso, né? É aquela coisa de você buscar a Deus para se livrar das consequências do seu pecado, do seu erro. É isso que o povo está fazendo aqui. Mas aí no verso 15 e 16, eles resolvem, né, de fato, retirar os deuses do meio deles e pedem novamente perdão a Deus, dizendo: faça o que você quiser, Senhor, conosco, mas livra-nos dessa opressão. E aqui a gente vê ali, no final do capítulo 10, uma mudança de fato de atitude, uma mudança de coração, né? Não somente uma mudança externa ou uma aparência de arrependimento, mas de fato um arrependimento e uma mudança de coração. A gente viu que essa mudança de coração não acontece muitas vezes no livro, não acontece muitas vezes, né? O livro de Juízes mostra isso, que muitas vezes o povo clama ao Senhor, mas continua mantendo seus ídolos em casa, né? Dentro das suas casas. Isso é querer o favor de Deus, mas não querer Deus, não querer o próprio Deus. Bem, o ponto é que a partir do verso 16 o povo de fato se arrepende e Deus se compadece do clamor do povo arrependido. E aí o povo então resolve ir à guerra para lutar contra os filhos de Amon, né? Para lutar contra essa opressão. Então, no verso 18, que eu quero ler aqui com vocês ainda do capítulo 10, diz assim, ó: Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Então o que a gente está vendo aqui é no final do capítulo 10, os homens se reúnem então e procuram uma liderança, alguém que possa liderá-los nessa batalha. E aí que entra a nossa reflexão hoje, né, no texto bíblico, no capítulo 11, onde Deus vai levantar um homem chamado Jefté. Vamos ver aqui, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia novamente e nós lermos juntos alguns versos do capítulo 11, ok? Vamos ler juntos aqui? Juízes, capítulo 11, verso 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Nós vamos ler até aqui, vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse texto, por essa manhã, pela liberdade que temos de poder expor a tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, Deus, para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Bem, o cenário que nós estamos vendo aqui é um cenário, então, de onde Deus levanta Jefté. O povo procura um líder para a batalha ali contra os filhos de Amon e Deus levanta Jefté. Bem, quem é Jefté? Jefté é um gileadita, diz o texto aqui, um homem valente, mas tem um porém, ele é filho de prostituta. O pai de Jefté, ele teve um relacionamento com uma prostituta, né? E desse relacionamento nasceu Jefté. Os irmãos, os meio-irmãos de Jefté, então, por conta disso, após algum tempo, expulsaram Jefté, né? Não aceitaram Jefté, e no verso 2 eles disseram assim, você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. E aí o texto no verso 3 diz que Jefté, então, fugiu da presença de seus irmãos e foi morar numa terra chamada Tobi. E ali ele se juntou com alguns homens levianos, sem valor. Muito provavelmente esses homens até viviam de algum produto de roubo, né? Jefté, então, vive afastado dos seus parentes, vive afastado da sua cidade, né, onde ele nasceu, e então, em companhia não muito agradável, né, não muito boa, mas aprove a Deus levantar Jefté. Jefté é o homem que vai liderar o povo na batalha, na luta contra Amon e vai vencer na frente. A nossa ideia de liderança, né, a nossa expectativa de um líder levantado por Deus é alguém que seja preparado ou que tenha estudado nas melhores universidades do país, do mundo. É alguém com uma boa oratória, é alguém, muitas vezes, com uma empatia, com características que nos atraem. Mas a gente está vendo aqui que Deus faz conforme lhe apraz. Ele usa homens e mulheres, e tem sido assim ao longo dessa história aqui do livro de Juízes, homens e mulheres que nós, ao olharmos para eles, os consideramos como fracos, e de fato eram fracos, né? Homens vulneráveis, homens que nós não colocaríamos eles na liderança de um povo para uma batalha, né? Para as batalhas que se colocavam diante do povo de Israel. Mas Deus levantou Jefté. Deus escolhe, não com os olhos humanos. Deus não escolhe os capacitados para as batalhas que se apresentam. Deus capacita-nos a partir do seu próprio espírito. Jefté vem de uma família disfuncional, completamente, vem expulso de uma casa, uma família desestruturada. Porém, é interessante a gente ver aqui no texto, né, que quando a história avança, um pouco mais na frente, quando a opressão aperta e quando o povo de Israel e os irmãos de Jefté, então, estão sob essa pressão, sobre a opressão dos filhos de Amon, eles chamam Jefté para que Jefté possa liderá-los na batalha.
Então, Jefté, após alguma conversa ali com seus irmãos, ali com o povo de Israel, Jefté então aceita liderar o povo nessa batalha, e Jefté não vai de imediato iniciar essa batalha. Jefté não vai imediatamente guerrear contra os filhos de Amon. Jefté, inicialmente, ele busca uma negociação, uma saída diplomática para aquele momento ali de guerra. Né? Jefté, então, tenta uma negociação inicialmente, mas mais tarde ele percebe que essa negociação não tem bons resultados e ele é obrigado, então, ele se convence de que a batalha é necessária. É nesse momento que Jefté é revestido pelo Espírito do Senhor. Vamos ler aqui, no capítulo 11, no verso de número 29, que diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então, é nesse momento que Jefté resolve e junta o povo para a batalha. É nesse momento, então, que Jefté é revestido pelo Senhor. O Espírito Santo do Senhor se apossa de Jefté. E Jefté, então, está caminhando para a batalha. E nesse meio do caminho, ao caminhar para a batalha, Jefté resolve fazer um voto ao Senhor. Jefté faz um voto a Deus, e o voto é o seguinte, vamos ler juntos lá o verso 30, e vamos ver que voto é esse que Jefté faz. Ele diz assim, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O voto de Jefté, né, nesse momento, é um voto que diz basicamente o seguinte, bem, quando eu voltar da batalha vitorioso, a pessoa que eu vir saindo da minha casa e vier ao meu encontro, essa primeira pessoa, eu vou oferecê-la em sacrifício ao Senhor. Em outras palavras, nós estamos falando de um sacrifício humano, certo? Jefté está dizendo, eu vou pegar essa pessoa, eu vou matar essa pessoa e oferecer em holocausto ao Senhor. Esse é o voto de Jefté a caminho da batalha. E o que acontece é que, sim, o Espírito do Senhor já tinha prometido que Israel triunfaria sobre seus inimigos, ali, os filhos de Amon. E o fato é que, bem, sim, Jefté vence a batalha. O povo de Israel vence a batalha e Jefté, então, ele volta da batalha. E ao voltar da batalha, Jefté, disposto a cumprir a sua promessa, quando está voltando, a primeira pessoa que sai à porta da sua casa com danças e com alegria por aquela vitória é a única filha de Jefté. A filha de Jefté, então, é a primeira pessoa que o encontra após aquela batalha. Então, o cenário aqui há um voto de Jefté feito ao Senhor. Esse voto diz que ele precisa matar a primeira pessoa que sair da casa dele, né, e que for ao seu encontro. E o fato é que essa primeira pessoa é a sua única filha. E aí, meus irmãos, o que acontece com Jefté? Bem, ele naturalmente se entristece com esse fato. Né? A sua filha também se entristece com esse fato, mas aceita e diz para o pai que ele cumprisse a promessa dele. Ela pediu algum tempo para ir chorar, né, o seu não casamento,
Então ela passa um tempo chorando ali a sua lágrima e lamentando o seu não casamento, mas depois de um tempo, diz o texto aqui, ela volta para casa e Jefté, então, cumpre a sua promessa. Ou seja, Jefté matou a sua única filha e ofereceu ali em holocausto ao Senhor. Meus irmãos, Jefté foi levantado por Deus. O Espírito do Senhor revestiu Jefté na batalha. Mas ainda esse homem usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, foi capaz de fazer esse voto e de matar a sua própria filha e oferecer em holocausto. Eu creio que essa história é muito triste, e eu creio que cabem duas perguntas aqui, pelo menos. A primeira é a gente pensar por que é que Jefté fez uma promessa doida desse jeito. Por que é que Jefté prometeu isso? Por que é que Jefté fez esse voto? Por quê? Porque a posição das Escrituras é muito clara em relação ao sacrifício humano, ao sacrifício de homens e mulheres. Em Deuteronômio 12:31, afirma que o sacrifício humano é abominável ao Senhor e que o Senhor odeia tal prática. Então, as Escrituras, os 5 primeiros livros da Bíblia, que provavelmente Jefté tinha acesso, tinham uma posição muito clara sobre qual era a vontade de Deus nesse tema. E Deus diz: eu odeio, é abominável. Mas Jefté, então, faz essa promessa e cumpre. E por que então, que Jefté faz essa promessa? Se havia uma ordem clara da parte de Deus de que Deus odeia sacrifícios humanos, né? Que é abominável ao Senhor. Uma resposta que é importante para nós é que Jefté estava há tanto tempo no meio daquele povo, de um povo pagão, acostumado, ou seja, aquela cultura, que Jefté já não tinha sensibilidade, né? Não era mais sensível e estava acostumado à violência. Tá? Esses povos pagãos costumavam oferecer aos seus deuses ali pessoas em sacrifício. Jefté, está com isso na cabeça, no sangue, essa aderência à cultura, a cultura ao redor de Jefté, que era uma cultura de violência. Isso faz parte da realidade de Jefté, e Jefté se tornou alguém insensível a esse processo de violência. Mais do que isso, Jefté era costume dos povos pagãos usarem o sacrifício humano como forma de agradecer aos seus deuses e de mostrar o quanto eles estavam impressionados pelas maravilhas que os deuses pagãos supostamente teriam feito. E Jefté está imerso nessa cultura. Jefté, na realidade, absorve essa cultura, ele está impregnado por essa cultura. Então, Jefté entra numa de agradar a Deus, de trazer ali para o verdadeiro Deus um presente, entre aspas, generoso, que é a vida de uma pessoa. Jefté se esquece das Escrituras, ele está mais focado na cultura, no local, nas circunstâncias, nos costumes que o cercam, do que focado nas Escrituras sagradas. Jefté se esquece que Deus não é um Deus que requer de nós esse tipo de sacrifício. Jefté esquece que a graça de Deus está presente, que o único sacrifício que Deus quer de nós, ainda hoje, é que nós entreguemos a nossa vida e o nosso coração inteiramente, em todas as áreas da nossa vida, para Ele. E entreguemos o nosso coração, a nossa vida, não como uma maneira de merecê-lo, não como uma forma de merecer a Deus, mas sim em gratidão por já ter sido aceito e recebido por Deus
em Jesus. Jefté esquece que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como uma resposta em gratidão ao que Ele já fez por nós. Nós não caminhamos por nossa justiça própria. Nós não somos aceitos por Deus porque fazemos A, B, C ou D, por atos que são atos até piedosos, mas não são por esses atos que nós somos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus e na sua obra ali na cruz e na sua ressurreição. É nessa obra, é nesse sacrifício de Cristo que todos nós somos aceitos por Deus. E como resposta disso, sim, apresentamos o nosso coração, derramamos a nossa vida e colocamos a nossa devoção e a nossa confiança em Deus. Bem, por que Jefté fez a promessa. E quando ele percebe que é a filha dele, há um momento ali, há uma possibilidade de Jefté voltar atrás do seu voto. Né? Por que é que Jefté não volta atrás do seu voto? Por que é que Jefté cumpre exatamente a sua promessa? Ele tem um tempo para pensar sobre isso, sobre a execução final, porque a sua filha passa um tempo, pede um tempo. Né? Então Jefté, na realidade, cumpriu a sua promessa. Jefté poderia se apresentar diante de Deus, pedir perdão a Deus, dizer que se arrepende, que se equivocou com esse voto, podia pedir perdão a Deus e voltar atrás. Por que é que Jefté, então, não faz isso? Jefté não faz isso, principalmente porque ele se esquece que Deus é um Deus de graça. Ele se esquece, ele parece não saber, na realidade, não conhecer exatamente a esse Deus e saber que Deus é um Deus de graça e que a sua graça está presente. Jefté parece não lembrar que ele serve a um Deus que é gracioso. Quantas vezes, lendo esse texto, a gente pode refletir e pensar sobre a nossa vida. Quantas vezes já agimos como Jefté? Quantas vezes tentamos usar nossos feitos de justiça, a nossa autojustiça para tentar agradar a Deus, para tentar impressionar a Deus? Quando nós fazemos isso, a gente esquece que nós recebemos, somos eleitos, somos chamados de povo de Deus somente pela graça de Deus, que resolveu enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário por nós, e através dele nós fomos justificados. Através dele e pela fé nele nós somos aceitos diante de Deus. Não há nada que possamos fazer que possa impressionar a Deus. Não importa quão bom você pareça ser, não importa o quão bom alguém diga que você é. Não há nada que nós possamos fazer para sermos aceitos por Deus, a não ser através do seu Filho, Jesus. Essa história é uma história com um final triste. Essa história não é somente uma história, um fato histórico sobre Jefté e o povo de Israel. Essa história é a história de um Deus misericordioso, que agiu na história e que age na história para salvar os seus filhos e para levar todos aqueles a quem ele mesmo escolheu para um relacionamento sincero, genuíno e verdadeiro com ele. Deus se apresenta ao longo das Escrituras, ao longo do livro de Juízes. A gente pode ver que a graça e a misericórdia de Deus está presente. Essa é a história de um Deus que enviou seu Filho Jesus para pagar os nossos pecados e se fazer justiça em nosso lugar, mesmo nós não merecendo, e mesmo nós sendo pecadores. Essa história, e o livro de Juízes, é sobre eu e você,
que insistimos, a partir do nosso duro coração, em guardar ídolos secretos na nossa vida. O reformador Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração cria ídolos. A gente se afeiçoa ou passa a apreciar, muitas vezes, mais o sucesso do que a Deus. Mais o nosso sucesso pessoal, nosso sucesso profissional, nosso sucesso na nossa carreira, nosso sucesso em conduzir a nossa família. Em algum momento a gente aprecia mais isso do que Deus. E então essa coisa passa a ser um ídolo. Quantas vezes nós apreciamos mais o dinheiro, mais a condição financeira do que de fato perseguimos e nos aproximamos de Deus? Quantas vezes gastamos a nossa energia toda em situações para obter status ou dinheiro, né? Perseguimos essas coisas com todo o nosso afinco e perseguimos isso mais do que buscamos a presença de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, nós estamos colocando essas coisas no lugar que é o lugar de Deus. Jefté esqueceu que Deus é um Deus de graça, que Deus ele é misericordioso, que Deus é bom. E essa série fala sobre o único herói. Jefté era um homem valente, foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas ainda homem, como eu e você, sujeito a debilidades, fraco, com pecados. Mas esse livro de Juízes aponta para um único herói que havia de vir, e é isso que Deus está mostrando para nós ao longo desse tempo de estudo nesse livro. Só há um herói, só há um juiz perfeito, justo, santo, que viveu nessa terra, que passou por aqui e que não pecou. Esse herói é Jesus. E o meu desejo, minha oração é que nós voltemos nesse tempo difícil, o nosso coração de volta ao único e verdadeiro herói que é Jesus Cristo. Não há saída permanente na política, não há saída permanente em qualquer outra situação. A saída permanente, a única solução é Jesus. Voltemos o nosso coração a Ele, adoremos ao Senhor em santidade a Deus, busquemos com todo o afinco a esse Jesus. Bem, nós estamos encerrando essa reunião hoje. Eu quero agradecer você por estar aí nesse tempo com a gente. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua casa e a sua família. Vamos orar e com essa oração a gente está encerrando então esse momento de hoje. Deus, obrigado porque a Tua palavra nos mostra, Senhor, quem Tu és. Tu és Senhor e Deus, poderoso, justo, santo. Ó Deus, Tu te apresentas como um Deus justo, santo, misericordioso, que tem o seu povo na palma das suas mãos. Ó Deus, que trabalha para que o seu povo, Senhor, venha conhecer-te de fato como Tu és. Ó Deus, obrigado porque em meio às nossas falhas, aos nossos pecados, Senhor, nós esquecemos de tantas coisas. Esquecemos às vezes como Jefté da Tua graça. Esquecemos da Tua misericórdia, esquecemos de quem Tu és. Ó Deus, mas pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, esteja ardendo em nossos corações. Que a Tua palavra seja luz na nossa mente, fogo no nosso coração e nos leve, Senhor, de fato, ao caminho que Tu tens traçado para nós e que Tu queres para nós. Ó Deus, ensina-nos o Teu caminho. Continua conduzindo as nossas vidas para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Que a gente possa exaltar o Teu nome onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente passe. Ó Deus, faz isso por misericórdia. Nós oramos com um coração grato, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado. Assim oramos, amém.